Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que eu acabei de ler, que eu estou assim, encantada com a história, na verdade com a escrita, que é Vida e Proezas de Alexis Orbás, do autor grego Nikos Kazantzakis. Massa, aprendi a falar, viu? Gaguejei bastante antes. Esse livro aqui, galera, veio na caixinha da tag Experiências Literárias agora do mês de janeiro. Mas a editora Grua também tem esse livro aqui, tá? Em estoque, dá pra comprar de boa. Claro que a capa é diferente, né? Afinal, essa aqui é exclusiva da tag. Bom, como eu já disse, o autor Nikos Kazantzakis é grego. Ele nasceu no ano de 1883. É considerado por muitos o escritor e filósofo grego mais importante do século XX, né? Uma pessoa já mais contemporânea. Foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura 9 vezes, tá? Sendo que em uma dessas vezes ele perdeu por um voto. Foi um autor itinerante, atravessou continentes, viajou muito aí pelo mundo. Tá sempre buscando alívio para suas angústias pessoais. E ele sempre registrou tudo isso nos seus livros, nas suas histórias, nos seus poemas. E depois, mais tarde, ele conseguiu entrar para a Universidade de Atenas e começou uma carreira de direito, mas também uma carreira intelectual muito sólida. E, finalmente, ele obteve a sua graduação depois que ele apresentou um trabalho relacionando Nietzsche à filosofia do direito. E depois disso, ele foi fazer o que ele realmente gostava, que era estudar filosofia. Então, ele foi fazer isso na França. Lá em Paris, ele continuou escrevendo peças de teatro, livros, também trabalhou como jornalista, mas ele gostava mesmo de escrever. E escreveu inclusive um livro chamado A Última Tentação, que foi um bafafá na época, porque ele tinha uma formação religiosa muito sólida, o Nikos. Mas mesmo assim, ele questionava muito as coisas, né? Então ele colocou todos esses questionamentos nesse livro e quase foi excomungado pela Igreja Ortodoxa grega, e foi assim, um auê. Já no ano de 1940, enquanto a Europa estava ali ebulindo, né, os períodos das duas grandes guerras, ele estava trabalhando um tempo em Londres, ele voltou para a Grécia, já casado, e a Grécia estava ocupada pelo exército alemão. E foi uma época muito difícil da vida dele, porque ele passava horas deitado junto com a esposa na cama, fazendo o mínimo de esforço possível para guardar energia, porque eles não tinham o que comer. E foi nesse período de extrema necessidade que, durante os anos de 1941 a 43, ele escreveu a sua obra mais famosa, que é Vida e Proezas de Alexis Orbás, que eu adorei. Mas por que você gostou tanto desse livro, Isa? Calma, eu vou explicar, tá? Na verdade, galera, esse livro aqui foi um tanto quanto polêmico, mas sobre essa polêmica eu vou contar mais no final do vídeo, então espera só um pouquinho. Mas vamos voltar aqui, ó. Vida e Proezas de Alexis Orbás conta a história de amizade entre duas pessoas completamente diferentes. De um lado a gente vai ter o narrador, que não tem nome, então a gente vai chamá-lo de patrão. E do outro lado a gente tem Alexis Orbás. O patrão, ele era um cara novo, 30 e poucos anos, que estava aí meio frustrado com a vida, estava meio que com uma crise existencial, não sabia mais o que fazer. Ele tinha dedicado toda a sua vida aos estudos, à escrita, à literatura, ele era um escritor. Só que ele não sabia se aquilo fazia mais sentido para ele. Então ele resolve se jogar numa experiência diferente, para conviver com pessoas diferentes, com pessoas mais simples, com pessoas mais simples. Ele quer viver uma experiência transformadora. Então ele resolve ir para uma ilha grega, tocar um negócio lá numa mina de lignito. Só que ele não tem experiência nenhuma com isso, nunca fez isso, então ele vai com a cara e com a coragem mesmo. Enquanto ele estava no porto de Creta esperando o barco para poder ir para essa ilha, ele conhece Alexis Orbás, que se oferece para ir junto com ele, ajudá-lo, né, a fazer esse negócio lá na mina, já que ele, Alexis Orbás, conhece de tudo, ele já fez de tudo nessa vida. Aí no início o patrão fica meio assim assustado, né, porque ele nunca se relacionou com uma pessoa do estilo, do naipe de Orbás. Mas mesmo assim ele resolve aceitar a proposta e então os dois vão juntos viver essa aventura. Então o livro nada mais é do que esses personagens contando suas histórias
passadas e histórias do presente, o que eles estavam vivendo lá nessa ilha, nessa nova aventura. Só que o livro não é somente isso. Se você ler o que está chapado aqui no papel, vai ser só isso. E aí vai ser uma leitura chata, arrastada, que não acontece nada, que não tem nada aqui. Só que não é bem assim não, tá, gente? O livro é uma onda de ensinamentos filosóficos, é uma onda de lições para a vida. É um livro poético, bem escrito, bonito, tá? E a gente vai ter sempre aqui o embate entre duas pessoas completamente diferentes, como eu disse no início. O patrão, ele é uma pessoa estudada, culta, né, praticamente um filósofo, mas ao mesmo tempo reclusa, tímida, não viveu nada da vida. Já Zorbaz, muito pelo contrário, era uma pessoa que não tinha estudo nenhum, só que a escola dele foi a escola da vida. Ele passou por muita coisa e isso impressionou muito o patrão logo de cara, porque tudo que Zorbaz via parecia que ele estava vendo como se fosse pela primeira vez. E o patrão passa a enxergar Zorbaz de igual para igual. E tem inclusive um momento aqui, uma passagem muito bacana, que o patrão fica com inveja de Zorbaz. Ele pensa que ele poderia muito bem passar uma borracha em tudo que ele aprendeu na vida e começar do zero a aprender a viver do jeito que vive Zorbaz. E além desses ensinamentos do dia a dia, eles vão conversar sobre várias coisas, tá, galera? Eles vão debater sobre religião, sobre Deus, sobre o diabo, sobre a morte, sobre a vida, a natureza, o sentido da vida, sobre mulheres. E é nesse ponto que mora a grande polêmica da história. E o livro também é recheado de filosofia, tá? Gente, não conheço nada de filosofia, mas eu já li algumas coisas. E o pouco que eu li, eu consegui identificar aqui. Eu já li pouca coisa de Nietzsche, e sabendo que Nietzsche foi uma influência para Nikos, na hora eu já percebi a famosa teoria do Apolíneo Dionisíaco, que é uma teoria filosófica, né, empregada aí em vários ramos da literatura, do cinema e da vida, né, baseada nesses dois seres mitológicos que são Apolo e Dionísio. E eu já vi isso, gente, em várias obras, tá? Não foi só aqui não. Apolo e Dionísio são ambos filhos de Zeus, só que são muito diferentes. Apolo é a personificação da beleza, da ordem, da racionalidade, da harmonia intelectual de uma pessoa serena. Já Dionísio, bagaceira, completamente o contrário. Dionísio era de espírito livre, vivia uma vida espontânea, um êxtase acima de tudo, sem forma, sem limite algum, baseado na música, na embriaguez plena. Então, claramente, a gente vê essas características, né? Sendo que Apolo é o patrão e Dionísio é o Zorbaz. Fica muito claro. E uma outra coisa de Nietzsche que fica bem específico aqui no livro é sobre a loucura. Quem é o louco e quem é o são da história. Por mais que a gente reprove algumas atitudes de Zorbaz, a gente fica com inveja dele, porque chega um momento da história que tanto o patrão quanto nós, leitores, nos questionamos se vale a pena mesmo viver uma vida dentro da caixinha ou se a vida é tão curta, é uma só, que a gente tem que viver da forma como Zorbaz vive, sem regras, do jeito que ele quer. E Zorbaz era um personagem tão assim, térreo, tão rústico, tão selvagem, que às vezes ele não encontrava palavras para expressar o que ele estava sentindo. Ele se expressava por meio da dança, por meio da música. E mais uma vez a gente vê a influência de Nietzsche aí na história, porque no livro daquele livro do Zaratustra, ele discorre bastante sobre a força da palavra. Para que colocar no papel, para que falar sobre um sentimento? A gente nunca vai ser capaz de colocar no papel ou falar o que a gente está sentindo, da forma como a gente está mesmo sentindo. E é exatamente isso que Zorbaz segue. Ele prefere não estragar o momento com palavras, ele prefere enaltecer os momentos com a música, com a dança, que é do jeito que ele melhor consegue se expressar. Eu, que não entendo nada de filosofia, consegui pescar umas coisinhas. Então eu acho que para quem aí tem mais desenvoltura, né, com os vários filósofos e estuda bastante, esse livro aqui vai ser um deleite.
Mas o livro não fica só nisso não, tá, galera? Claro que ele vai evoluir com uma história. Quando eles chegam lá nessa ilha, eles conhecem pessoas que vão fazer parte do convívio deles, pessoas importantes, tem uma viúva, tem também os homens da região, tem também uma senhora francesa chamada Bubulina, e Zorbaz meio que se engraça aí com a Bubulina, eles têm um relacionamento muito carinhoso. Agora vamos à polêmica do livro, tá? Uma coisa que me deixou assim um pouco chateada, mas eu entendo as razões de cada um, tá bom? Mas eu só queria trazer isso aqui pra cá também, que eu acho importante, tá? Que livros tão antigos quanto esse aqui, e inclusive livros que foram escritos muito antes desse aqui, tragam esse tipo de debate, esse tipo de questão. Mas eu vou relacionar isso com a literatura, tá bom? Vamos lá, galera. Muitas pessoas falaram que não gostaram desse livro aqui porque ele é extremamente machista e misógino. Sim, o livro tem passagens muito fortes a respeito da mulher. A mulher é tratada aqui como se fosse uma coisa do diabo, como se fosse uma coisa pecaminosa, como se fosse uma coisa que só estraga a vida dos homens, como com ofensas, com xingamentos, com palavras de baixo calão, vaca, louca e daí pra frente, tá bom? E a gente tem uma cena muito forte aqui de apedrejamento de uma mulher, tá? Um spoiler bem pequenininho, tá? Que ajuda a levar a fama desse livro aqui pro buraco, né? Livro machista, livro misógino. Pois bem, gente, vamos lá. Assim como eu falei lá no vídeo da tag, eu vou colocar aqui qual é a dificuldade das pessoas situarem uma história no tempo e no espaço. Eu sempre falo isso aqui pra vocês, gente. Toda vez que eu vou ler um livro que tem um contexto histórico muito forte, eu falo que vocês precisam parar um pouquinho, dar uma lida na época, no que aconteceu e como as coisas funcionavam, porque aí vocês vão aproveitar melhor a história. E aqui, em Zorbaz, não é diferente, tá, galera? O livro, ele foi escrito na década de 40. O autor, nasceu no ano de 1883, num país, na Grécia, numa cultura completamente diferente, né, numa religião diferente. Então, o que ele quis colocar aqui num personagem rústico, num personagem simples, era como ele enxergava as pessoas simples daquela região, né, pessoas com as quais ele conviveu. E era assim que as coisas funcionavam. E pasmem, isso que está aqui é fichinha perto de coisas que ainda acontecem hoje em dia ao redor do mundo, tá bom? Eu sei que hoje o que está aqui pra gente, pra nossa sociedade, que é uma sociedade livre, entre aspas, né, é inaceitável, tá bom? Mas para essa época aqui e para esse contexto histórico, político, social, econômico e filosófico, era aceitável. Inclusive as próprias mulheres, tá, julgavam as outras. O que não é muito diferente do que acontece hoje, né? E eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei lá no vídeo da tag. Eu li recentemente, né, vocês me acompanham aqui, sabem que eu li recentemente aqui essa biografia do Gorky. E se vocês acham que isso aqui é machismo, então fiquem bem longe disso aqui, porque vocês não vão dar conta de ler o que acontece aqui, tá, gente? Sendo que isso aqui é realidade. Isso aqui, claro que tem realidade também, mas é mais uma ficção, lógico. Agora, se você, leitor, ficar se atendo a esse tipo de coisa, ficar politizando tudo, ficar travando suas leituras por causa desse tipo de coisa, eu sinto muito te informar que você vai ser um leitor muito limitado, tá? Principalmente em relação aos clássicos, às grandes obras. Literatura russa, nem chega perto, meu filho, porque você vai ficar bravo, tá? E aí, por causa disso, vamos deixar de aproveitar um livro tão bom quanto esse, uma escrita poética, bonita, sabe? Uma escrita sensorial que me trouxe várias sensações físicas, sabe? As descrições muito bonitas da Grécia, do mar Egeu, dos cheiros, dos temperos, da hortelã, do manjericão, sabe? Da sensação da terra molhada, do cheiro da chuva. Então, tudo isso tem aqui nesse livro. E é uma história, acima de tudo, muito bacana de acompanhar, é muito legal, tá? Então, gente, é por isso tudo que eu recomendo, sim, que vocês leiam Vida e Proezas de Alexis Zorbaz, tá?
Como eu disse no início, a edição da Grua tá muito boa. Eu vou deixar o link aqui embaixo, onde vocês podem encontrar o livro. Tá? E esse é um ensinamento que eu tô deixando para vocês aqui, tá? Eu não sou a rainha da razão, sou simplesmente uma engenheira que gosta de ler e compartilhar minhas impressões de leitura, mas como leitora, é o conselho que eu deixo para vocês, tá, gente? Vamos contextualizar as coisas antes de sair julgando, tá? Vamos ver referências, vamos parar de ler só o que tá chapado no papel. Vamos ver as entrelinhas também. Tem muita coisa bacana por aí que você pode estar perdendo por causa de coisas menores do que a história. E ó, antes que alguém já comece a falar, esse vídeo não foi indireta pra ninguém, tá bom? Assim como teve muita gente que não gostou de Alexis Orbach, eu sei que teve muita gente que amou também, assim como eu, que enxergou o livro como sendo um aprendizado do início ao fim. E não fica bravo comigo não, tá? Eu só quis exprimir aqui o que eu acho em relação a isso. E encarem essas obras, pessoal, como um aprendizado, tá bom? Como um aprendizado de coisas que acontecem e que você não vai deixar acontecer com você e com as pessoas que te rodeiam. É isso, beleza? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo e ainda não está com raiva de mim, dê um joinha aqui para ajudar na divulgação do canal, se inscrevam aqui, compartilhem com a galera, me acompanhem também nas redes sociais, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, também no box de informações, tá bom? E como eu sempre digo, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente, brigadão!